Bom dia, bom dia, bom dia. Mais um dia que estamos juntos. Ontem eu errei, estava empolgada. Achei que nós já estávamos no nosso 20º dia, mas hoje é o nosso 20º dia. Hoje nós estamos na metade do nosso tempo, né? E hoje nós vamos falar sobre sabedoria. Sabedoria que está lá em Tiago 1:5. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente. Ai, isso é uma coisa complicada, sabe? Sabedoria é algo que nós devíamos pedir o tempo todo. Sabedoria para lidar com as situações do nosso dia a dia, sabedoria para lidar com nós mesmos, sabedoria para lidar com as pessoas que Deus tem colocado todos os dias no nosso caminho, sabedoria para lidar com a nossa família, sabe? Infelizmente, em vez de sermos sábios naquilo que nós temos tido dificuldade, nós temos nos irado. O problema não é a ira, porque até o próprio Jesus se irou, né? A ira é uma indignação. Nós podemos nos indignar por muitas coisas, nós podemos não concordar com muitas coisas. O problema é a forma com que nós fazemos e não concordamos com isso. A forma com que nós externamos, como nós não concordamos com isso. Nós precisamos entender que duas maneiras são completamente falhas e ineficientes, né? A primeira é nós não falarmos e guardarmos tudo, e isso virá uma mágoa infinita dentro de nós. E a outra forma, o que faz muito mal, inclusive traz doenças psicossomáticas terríveis, como a depressão, a opressão, a angústia, né? Porque nós não conseguimos externar aquilo que nós sentimos com relação a determinadas situações e problemas da nossa vida. E a outra é a ira, né? E a ira de uma maneira desmedida. Nós não podemos usar a ira de maneira desmedida, mas nós podemos usar a ira para que ela traga uma energia dentro de nós, né? Para que a gente realmente se indigne com algo, diga eu não concordo, não vai ser assim, a minha vida não vai mais ser assim, eu vou mudar determinadas coisas e vai começar comigo, né? E assim, entenda, sempre tem que começar por você. Para de querer mudar os outros. As pessoas não mudam porque nós queremos mudá-la. O máximo que a gente vai poder fazer é mudar o guarda-roupa dela, né? Vestir melhorzinho, botar uma camisa melhor, uma calça mais ajustada, né? Principalmente nós mulheres em relação aos homens. Mas assim, nós não mudamos pensamentos, nós não mudamos comportamentos. Se Deus não muda, nós não podemos fazer absolutamente nada. Então comece mudando você. Como você muda, como você se comporta em relação a problemas que você já tinha. Por exemplo, né? Se você se indignar com algo, se você se irar com algo, tranquilo, pode se irar. Pode se revoltar, desde que isso não traga, né, um pecado, não, né, não se torne pecado, ou seja, não exceda o direito do outro, né? A gente precisa entender que os nossos comportamentos, eles não podem exceder o limite do direito do próximo, né? Eu preciso entender que há limites estabelecidos, né? Todo o meu comportamento não pode prejudicar as pessoas que estão à minha volta de uma maneira desmedida. Como eu estou me comportando, como eu estou, né, me irando, né, com relação a coisas e problemas que eu não tenho o controle hoje. Sabe, tem algumas coisas que nós precisamos pensar a respeito de nós mesmos, sempre a respeito de nós mesmos, né? Harriet Tubman é uma abolicionista e ativista americana. E uma vez ela disse assim, ó, eu libertei 1000 escravos, mas eu teria libertado outros 1000 se eles soubessem também que eram escravos.
sabe? Você precisa hoje dar uma olhadinha para dentro e ver se alguns sentimentos na sua vida, alguns comportamentos não estão te escravizando, entende? Por exemplo, assim, ó, se você tem sentimentos, se você tem comportamentos, se você tem reações a determinados problemas que você não consegue controlar, você tem que ir para a Bíblia, você tem que se voltar para Deus, porque se você tem falta de sabedoria, você tem que pedir para Deus para te dar, né? Se você não sabe como lidar com um problema, você tem que pedir para Deus como lidar. Não tente fazer do seu jeito, não tente fazer da sua forma, porque assim, ó, sempre dá errado, não dá? Não dá errado do teu jeito? Tá tentando fazer desse jeito há quanto tempo? Então, assim, ó, não deu até agora, para de, né, dar murro em ponta de faca, não é assim que diz? Então, assim, ó, ei, olha pro alto de onde vem o socorro e diz assim, Deus, tô escravo desse comportamento, né? Tô escravo dessa situação, tô escravo disso que eu não consigo me livrar, tira isso de mim. Muda isso na minha vida, transforma isso na minha vida. Se você tem coisas que você tem comportamentos que você não consegue mais sair, você precisa mudar isso na sua vida. Pede para Deus para tirar dessa escravidão. Você está escravo desse comportamento, você está escravo dessa reação, você está escravo dessa ira desmedida e você precisa mudar isso. Você precisa transformar isso dentro de você, né? Então, assim, nós precisamos entender que nós precisamos ser antes de ter. Nós queremos ter muitas coisas, mas nós não paramos para ser aquilo que nós precisamos, né? Então hoje nós precisamos parar e pensar em ser algo. O ser sempre vai ser a nossa semente, né? Aquilo que eu faço com os comportamentos que estão ao meu redor, com as pessoas que estão ao meu redor. Então eu preciso plantar o quê? Né? E o plantar vai ser relacionado ao fazer, né? Ser, fazer e ter. Então, eu preciso ser a mudança que eu preciso, né? Eu preciso fazer essa mudança plantando coisas diferentes na minha vida. Então, se eu começar a agir de forma diferente, pode ter certeza, os reflexos das pessoas que estão ao meu redor vão ser diferentes. Porque, entenda, ninguém planta amor e colhe tempestade. Plante amor hoje. Né? Seja o amor hoje, transforme a vida das pessoas através, né, do amor e de alguma maneira pegue a sua vida, pegue o tempo que você tem e invista naquilo que é uma verdade, aquilo que precisa ser uma verdade, porque até Sócrates já dizia, né, mente vazia é a oficina do diabo. Então hoje seja a diferença, mude, né? Seja sábio, mas uma sabedoria que vem do alto. Nós precisamos entender que há uma sabedoria que vem de Deus e Ele dá liberalmente. Para quem? Para aqueles que querem, para aqueles que pedem. Então seja hoje a mudança que você precisa, através da sabedoria que vem do alto. Ok? Nos vemos amanhã.